vez aqui com vocês e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um novo filme da Netflix que estreou no último dia 12, Oxigênio. Ele é um filme francês de suspense e ficção científica, dirigido por Alexandre Aja, que vocês devem conhecer como diretor de Predadores Assassinos. E ele é estrelado pela Mélanie Laurent, que fez Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino. Então, o filme ele segue a história de uma mulher que acorda numa câmara de criogenia sem memória nenhuma de como ela chegou lá e por quê, e principalmente sem saber quem ela é. E assim como ela não sabe nenhuma dessas informações, nós também não sabemos, porque o filme já começa com ela trancafiada ali, numa câmara de criogenia que tem o tamanho de comportar uma pessoa, e apenas isso. Então, o filme se passa inteiramente nesse espaço, um espaço pequeno, um espaço apertado, um espaço extremamente claustrofóbico. Então, a atmosfera do filme é inteiramente claustrofóbica. O filme é claustrofóbico do início ao final, em todas as suas características, em todos os seus pontos. O filme é muito angustiante e esse é um dos seus pontos mais altos. Outro ponto extremamente alto desse filme é a atuação extraordinária da Mélanie Laurent. O que ela faz aqui é absolutamente estupendo. Você consegue sentir a emoção dela em pequenos detalhes, em pequenas minúcias da sua atuação, nos olhares, na respiração, na fadiga. Em todos esses sentidos ela entrega uma performance absolutamente impecável. Você consegue sentir a dor desse personagem. E é muito difícil em filmes como esse você conseguir sentir o que aquela pessoa está sentindo. Mas o que ela faz aqui é transmitir toda a emoção, todo o desespero, toda a angústia dela tentar se libertar daquela câmara que ela está presa. Mas e como a história se desenvolve? Bom, a história se desenvolve a partir do momento que ela começa a querer sair dali. Mas para isso nós precisamos compreender como ela chegou ali e por que ela está ali, quem é aquela mulher. Então para isso o filme se utiliza de vários flashbacks, flashes aqui, flashes ali. E assim a história vai sendo contada aos poucos e a gente vai começando a juntar as peças do quebra-cabeça para entender de fato o que é que está acontecendo ali. É muito interessante ver também, apesar de fugir um pouco, tudo bem que é um filme de ficção científica, mas é uma coisa muito conveniente do roteiro o fato de que ela começa a se comunicar com a inteligência artificial que está instalada na câmara de criogenia que ela está presa. Só que justamente esses diálogos dela com a inteligência artificial é o que fazem de fato o filme fluir. Ele serve para quebrar um pouco aquela tensão e talvez até para aumentar a tensão em determinados momentos, porque é essa inteligência artificial que conta o nível de oxigênio que ainda tem dentro da câmara e quanto tempo ela tem para sobreviver. Então, é esse diálogo que constrói o ritmo do filme, são esses diálogos que quebram a tensão do filme e são esses diálogos que de fato ajudam a gente a compreender o que está acontecendo ali. Mas como eu disse, é uma coisa muito conveniente do roteiro, porque quando vocês assistirem vocês vão entender o que eu estou falando. Não posso falar mais porque eu não quero dar spoiler para vocês. Mas de fato o filme ele é muito bem construído, ele prende a nossa atenção. O jogo de câmera, a fotografia e os ângulos utilizados nesse filme são absolutamente impecáveis. Impecáveis porque eles fazem com que a gente mergulhe naquela câmara de criogenia. A gente sente como se nós estivéssemos ali encapsulados, enclausurados junto com ela. Então, por exemplo, tem determinados ângulos que eles pegam só o rosto da Mélanie Laurent. Então é uma coisa absolutamente angustiante, mas funciona. É de fato muito bem feito. O filme peca também, além de algumas poucas conveniências, é que ele explora vários assuntos muito interessantes, diga-se de passagem, são assuntos muito pertinentes, muito interessantes, mas ele não consegue decidir em qual desses assuntos ele vai focar. Então acaba que ele foca em alguns e outros acabam por ser esquecidos no decorrer do filme. Assuntos muito mais interessantes, talvez, do que aqueles que ele realmente foca de fato. Então esse é um dos principais problemas do filme, essa indecisão de não saber exatamente sobre qual assunto tratar. Tem um determinado assunto que é esquecido no decorrer do filme, mas eu também não vou falar para vocês aqui, que na minha opinião é um dos mais interessantes que acaba por ser esquecido. Ele não é tratado e não é respondido da forma que ele deveria ser. E é um dos debates mais importantes.
só para vocês se situarem um pouco, ele fala sobre genética. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão saber do que eu estou falando. Então ele tem esse problema. Dito isso, nós chegamos no principal erro do filme, que é justamente o seu terceiro ato. Mas vamos focar no segundo rapidinho. O segundo ato geralmente é o ato mais longo de um filme, e aqui ele parece um pouquinho arrastado e talvez até repetitivo, porque ele tenta explicar pra gente o que está acontecendo. Então eles acabam revelando muita coisa que quando chega no terceiro ato não tem mais quase nada para ser revelado. Então existem algumas coisas que podiam ter sido seguradas mais um pouquinho para serem reveladas no último ato, para ter um impacto maior. E dito isso, o terceiro ato sofre do problema que eu falei para vocês anteriormente. O terceiro ato ele parece não conseguir se decidir para qual direção ele vai. Então ele acaba sendo um pouco atropelado e vai por aquele lado ao invés de ir por esse lado daqui. Então as decisões finais não são tão boas assim e acabam quebrando um pouco da maestria que o filme tinha no seu início. Então essa talvez seja a principal falha desse filme. A indecisão sobre qual caminho tomar e sobre qual assunto focar. Mas de fato o filme é muito bem produzido, os efeitos são muito bons, a história é muito boa, a história é convincente e ela te prende. E a atuação da Mélanie Laurent é absolutamente fantástica. O filme é divertido, mas se você for claustrofóbico, não assista esse filme porque ele é de fato angustiante, mas ele é um suspense de ficção científica muito, muito, muito eficaz. E eu deixo vocês aqui, eu espero que vocês tenham um excelente final de semana, que seja um final de semana maravilhoso, e na segunda-feira estou de volta aqui com vocês. Beijo, bebês!